irmão. Primeiro dia de acampamento, praticamente. Nós vamos cantar dois cânticos agora e no final nós vamos cantar música tema. Música conhecida, mas vamos aguardar o pessoal das vozes femininas também para nos ajudar, tá bom? Vamos cantar o cântico Alfa e Ômega. Amém. Louvemos ao Senhor.
Mais uma vez. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor e do coração. Pois morreu a nossa morte, vivemos sua vida, nos trouxe grande salvação. Amém. A igreja pode se sentar. Bom dia, meus irmãos. Vocês estão bem? Estão meio tristes assim? Ou não? É uma impressão minha. Todo mundo tomou café? Sim? Estão com frio? Desse lado aqui tem sol, viu? Desse lado é sombra. Pois é, irmãos. Bom estar aqui com vocês. Eu tenho certeza que, como falei ontem, nós teremos aqui dias abençoados na presença do Senhor e desfrutaremos, né, dessa comunhão abençoada. Como é bom estarem reunidos os irmãos. Ficamos tão pouco tempo juntos. Isso acontece às vezes uma vez na semana. E um momento como esse era para que a igreja toda valorizasse, para que estivéssemos juntos aí esses 3 dias. É muito importante, irmãos, isso. Isso faz com que possamos criar mais comunhão uns com os outros. Irmãos, o tema do nosso acampamento é sobre o contentamento cristão. Hoje de manhã, a nossa primeira palestra vai ser sobre a natureza do contentamento, ok? Vamos falar sobre a natureza do contentamento. O livro que nós vamos usar para trazer essas palestras vai ser o livro de Filipenses. Hoje nós vamos para o capítulo 4 de Filipenses. Não vamos começar no capítulo 1, certo? Vão ser textos alternados. Capítulo 4 de Filipenses, versículo 11 a 13. Vocês sabem quem escreveu Filipenses, sabem? Sim? Vamos, irmão, participar comigo. Quero que vocês participem comigo. Quem escreveu Filipenses? Paulo, isso. Paulo escreveu Filipenses aproximadamente, alguns dizem que foi entre 57 a 63 depois de Cristo. Se você for para o capítulo 16 de Atos, em outro momento você pode dar uma lida e observar que o apóstolo Paulo, ele trouxe o evangelho a 3 pessoas em Filipos. E Filipos foi a primeira cidade ali dessa área do Ocidente que foi evangelizada pelo apóstolo Paulo. E ali, então, o apóstolo Paulo, ele pregou primeiro a Lídia, vendedora de púrpura, foi uma das primeiras convertidas. Depois, quem lembra aí? Foi uma jovem. Essa jovem é conhecida como a jovem possessa, muito bem. E depois tem um terceiro personagem. Quem foi? O carcereiro. Ele foi convertido ali depois daquele milagre que aconteceu, né?
Paulo e Silas foram libertos ali depois de um terremoto, depois que eles estavam orando, louvando a Deus, houve o terremoto, e eles foram libertos, e foi naquele momento de tensão que o carcereiro, juntamente com a sua família, né, depois ouviram o evangelho e foram convertidos. Então foram os primeiros membros da cidade de Filipos, uma cidade muito importante que fazia parte ali do Império Romano. Então vamos ler Filipenses 4:11. Filipenses 4:11. Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais, eu estou lendo a partir do versículo 10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Vamos orar mais uma vez? Vou pedir ao presbítero Isaías para fazer essa oração. Amém. Um detalhe importante que eu não falei para vocês é que a carta de Filipenses é conhecida como a carta da alegria, a carta do contentamento cristão. E quando eu falo contentamento, eu estou me referindo à alegria. 16 vezes Paulo vai usar essa palavra ou derivar dessa palavra alegria. Irmãos, os seres humanos, eles sempre parecem querer ter o que não podem. Eu acredito que você sabe muito bem do que eu estou me referindo, ok? Cada um de nós que estamos aqui temos essa tendência de querermos ter aquilo que nós não podemos. E esse problema piora com o fato de nós acharmos que se tivéssemos o emprego certo, se nós tivéssemos aquela casa certa, tivéssemos aquele talento, tivéssemos aquele esposo, aquela esposa, nós estaríamos mais felizes e mais contentes. Então, a busca por uma felicidade fundada nas circunstâncias da vida gera o que no nosso coração? Gera inquietação. É por isso que a gente vive hoje numa época de muita inquietação. As crianças, jovens, adolescentes, adultos, vivemos constantemente inquietos.
porque nós queremos ter aquilo que nós não podemos. Queremos ter muitas vezes a vida que o outro tem e nós não podemos. Irmãos, Paulo, ele passou por várias dificuldades, por várias lutas. É só nós lermos a carta de Filipenses. Ele estava dentro de um contexto ali de aprisionamento, estava no calabouço. É só vocês olharem para 2 Coríntios, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como esse homem, ele sofreu. Mas você observa que no final da carta, no início e também no final, o apóstolo Paulo, ele vai falar sobre alegria, mesmo que você esteja em uma situação difícil. Mesmo que você esteja passando por uma situação que você não desejou passar. Paulo está dizendo, o crente verdadeiro, ele pode ter contentamento nessas circunstâncias. O crente verdadeiro, ele pode passar qualquer perrengue na vida, qualquer luta, qualquer tribulação. Ele tem paz. Ele desfruta de paz. Então, observem que Paulo, ele diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância, qualquer situação. Isso foi um aprendizado. Paulo, ele não está aqui numa busca constante e desesperada pelas circunstâncias certas, para que essas circunstâncias certas possam trazer felicidade para ele. Ele está contente independentemente da sua situação. Por isso que essa carta aqui, ela vai exalar contentamento, vai exalar alegria. Essa carta vai mostrar que não são as circunstâncias que devem mudar o nosso coração. É o contrário. Nós temos que mudar as circunstâncias por meio daquilo que nós temos em nossos corações. Eu acredito que essa é uma das palavras mais importantes, irmãos, nesses dias difíceis que nós estamos passando, nesses dias de inquietação que nós estamos passando. Porque o número de pessoas ansiosas tem crescido. Porque o número de pessoas depressivas tem crescido. Por quê? Porque não se desfruta da paz que excede todo entendimento. Então, se nós quisermos aprender sobre o contentamento, nós precisamos olhar para a carta de Paulo aos Filipenses. Então, essa lição de hoje vai tratar justamente sobre a natureza do contentamento, ok? Eu vou tentar fazer isso rapidamente aqui, trazer alguns pontos importantes. Eu quero que vocês possam aprender o básico do que é a natureza do contentamento cristão. Primeira coisa que Paulo vai nos ensinar aqui nessa carta é que você pode viver contente. Mas, pastor, eu estou numa situação tão difícil. Eu estou desempregado. Eu não consegui entrar na universidade, fazer aquele curso que eu desejava. Pastor, olha o meu casamento. Meu casamento está destruído. Veja a situação dos meus filhos, enfermos, dando trabalho. Veja a situação dos meus pais, dos meus irmãos. Veja a sociedade como está. Veja que toda vez que nós falamos isso, nós estamos sendo moldados pelas circunstâncias. Toda vez que você pensa assim, você está sendo moldado pelas circunstâncias. E você está aceitando que as circunstâncias moldem o seu coração. Paulo está dizendo aqui que nós podemos viver contente. Então a primeira lição aqui que aprendemos em Filipenses 4, de 11 a 13, ou de 10 a 13, é que o contentamento é um alvo que pode ser atingido. Nós sabemos disso porque Paulo alcançou o contentamento. Paulo, porém, ele não alcançou o contentamento porque ele era um super crente. Não. Ele diz como é que ele conseguiu o contentamento. Ele diz no versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Então o mesmo Deus que fortalecia Paulo também fortalece todos aqueles que creem em Jesus.
Paulo, ele quer dizer que Deus, ele dá poder ao seu povo para que esse povo possa adquirir essa importante virtude cristã. O contentamento em qualquer situação na qual Deus coloca você. Então aquilo que seres humanos, pecadores, não conseguem fazer e procuram a cura na medicação, no antidepressivo, ou na tentativa de mudar a circunstância. Eu conheço casais, pessoas que estão no terceiro casamento, no quarto casamento, porque eles acham que, tendo a pessoa certa, eles serão felizes. Estão no quarto casamento. Significa dizer que não é o casamento que torna você feliz. Se você for conversar com qualquer milionário, você vai observar que geralmente esses milionários, eles procuram ter mais dinheiro. Por quê? Porque a felicidade deles está baseada aonde? No dinheiro. E não são felizes. Eles não são felizes. Então, aquilo que os seres humanos pecadores não conseguem fazer, Deus pode, Deus faz. Ele promete operar em nós, Ele promete nos transformar. O Senhor nos promete nos conformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo, de glória em glória. Mesmo enfrentando um problema crônico de saúde, mesmo enfrentando um desemprego, mesmo em um relacionamento difícil, conturbado, você pode ter contentamento à medida que Deus lhe concede graça. É isso que Paulo está dizendo aqui. Tudo posso naquele que me fortalece. Então você que está aqui nessa manhã, todos nós podemos, irmãos, ter o contentamento, podemos desfrutar do contentamento no nosso dia a dia, apesar das circunstâncias. Eu posso me acordar de manhã sabendo que vou enfrentar muitos problemas, mas eu posso acordar de manhã de uma maneira bem diferente de um ímpio. Eu posso me acordar de manhã e dizer assim: tudo posso naquele que me fortalece. Sim, vai ser um dia difícil, vai ser um dia de luta, mas tudo posso naquele que me fortalece. Então você pode ser uma pessoa contente em toda e qualquer situação. Segunda lição, você precisa aprender a ter contentamento. Paulo, quando ele foi pregar em Atenas, capítulo 17 de Atos, Paulo, ele tinha diante dele dois públicos, dois grupos de filosofias. E os estoicos, eles eram desses grupos que no tempo de Paulo, eles tinham uma visão diferente do contentamento. Eles acreditavam que o contentamento era alcançado somente quando alguém chegava ao estágio total de indiferença. Preste bem atenção nisso. Eles diziam que você poderia atingir o contentamento se você fosse uma pessoa indiferente. Eles diziam o seguinte: tudo começa a partir do momento que você tem um copo que você usa diariamente, esse copo quebra. E a partir desse momento você começa a pensar: isso não importa. Isso não importa. Daí os estoicos foram criando uma filosofia de que qualquer situação na vida, eles deveriam ficar ali inertes e dizer não importa. Ao ponto de eles falaram o seguinte: se alguém morrer da sua família, vocês precisam ficar indiferentes. Eu não me importo. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Não é isso. Os estoicos, eles pensavam assim, não se importavam ao ponto de serem pessoas frias. Paulo, ele afirma 2 vezes aqui que aprendeu o segredo de estar contente. A ideia aqui, veja, é que o contentamento cristão e a forma como nós o buscamos vão contra o pensamento dessa era. Por exemplo, o mundo diz que para estar contente você precisa sair de uma situação ruim.
A Bíblia diz que devemos encontrar contentamento até mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis. O mundo diz que nós obtemos contentamento ao conseguir o que nós desejamos. A Bíblia ensina que o verdadeiro contentamento é fruto de estar satisfeito em Deus. Satisfeito em Deus ou com Deus. Então o cristão verdadeiramente contente, ele anseia por quê na sua vida? O que é que ele mais anseia? O que é que ele mais deseja? O que é que ele mais busca? O cristão verdadeiro, ele busca mais de Deus. Ele anseia por mais de Deus, mais comunhão com Deus. Quanto mais comunhão nós temos com o Senhor, mais contente nós estaremos, irmãos. Mais satisfeitos nós estaremos. Nós precisamos ter o nosso pensamento reprogramado, irmãos. Contentamento não é a resposta, não é, humana natural para as dificuldades. Mas nós podemos e devemos aprender a obtê-lo pela graça e pelo poder de Deus que opera em cada crente verdadeiro. O contentamento, ele não é uma propensão natural que nós nascemos com ela. Você não nasce com contentamento. Não existe ninguém que nasça contente em toda e qualquer situação. Veja, deixe-me citar aqui as palavras de Charles Spurgeon sobre isso. Ele diz assim: não precisamos ensinar os homens a reclamar. Eles reclamam rápido, o bastante, sem nenhum aprendizado. Porém, as coisas mais preciosas da terra devem ser cultivadas. Se quisermos ter trigo, precisamos arar e semear. Se quisermos flores, devemos ter um jardim e todo cuidado com ele. Então o contentamento é uma das flores do céu, e se o quisermos, ele deve ser cultivado. Ele continua: não crescerá em nós naturalmente, apenas a nova natureza pode produzi-lo, e mesmo assim devemos ser especialmente cuidadosos e alertas para manter e cultivar a graça que Deus semeou em nós. Então, saiba que você não tem essa propensão para o contentamento. A nossa propensão, sabe qual é? É para reclamar. Reclamamos o trabalho, reclamamos os nossos filhos, reclamamos o nosso casamento, reclamamos da igreja, do pastor, dos presbíteros, dos diáconos, reclamamos de tudo e de todos. Essa é a nossa propensão natural. Olhem para os versículos 11 e 12. Paulo diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, veja, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Paulo está contente em qualquer situação que possa enfrentar, seja em grande abundância, seja em grande necessidade. Da mesma forma, irmãos, não teremos verdadeiramente alcançado o contentamento enquanto estivermos descontentes com a nossa vida. Só podemos, irmãos, alcançar o contentamento quando nós buscamos e quando entendemos que é nos momentos difíceis que Deus nos coloca muitas vezes, que nós precisamos aprender a depender dEle. O verdadeiro contentamento cristão, irmãos, requer que sejamos contentes. Eu tenho que raciocinar dessa forma. Eu tenho que encarar a situação difícil com esse mesmo pensamento de Paulo. Veja só, 2 Coríntios 6, eu vou ler rapidamente aqui para vocês, porque é outro relato do apóstolo Paulo, onde ele mostra o seu exemplo. Porque não adianta só falar: você tem que ser contente, você tem que ser feliz, você tem que estar satisfeito, você não pode estar reclamando. Aí você pode dizer para mim e para Paulo: é fácil falar, não é? Falar sobre contentamento é muito bom quando tudo está bem na nossa vida, quando o dinheiro não está faltando, quando a saúde está legal com os nossos filhos, quando nós estamos bem. É bom falar em contentamento, mas e quando o negócio está difícil, está complicado? É isso mesmo que Paulo está dizendo. Veja, olhem para mim, olha a minha situação. Estou encarcerado, estou numa masmorra, estou ali, melhor, num calabouço. Ele passou um tempo ali morando em um calabouço. Estava acorrentado com um soldado romano diariamente. Veja o relato que ele dá em 2 Coríntios
6, versículo 4, 5, 8 a 10. Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Ele diz assim: pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, por honra e por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e contudo eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecidos, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Irmãos, as aflições virão. As aflições fazem parte do viver cristão. Eu sei que não é bom escutar isso, não é? Eu lembro de uma palestra do John Piper, quando ele olhou para um público muito grande, ele disse assim: vocês irão sofrer. Como assim, pastor? Nós estamos aqui reunidos para ouvir sobre o contentamento, o senhor disse que nós vamos sofrer? E o povo, na época, quando John Piper falou isso, ficaram espantados. Quem possui outro tipo de teologia fica espantado, porque está acostumado com a pregação de autoajuda. Mas o que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Jesus, ele disse assim: olha, vocês devem me seguir e vocês vão ter uma vida boa. Vocês vão ser prósperos, vocês vão ter boa saúde, ninguém vai perseguir vocês. Vou colocar vários anjos ao redor de vocês e vocês não vão sofrer nada, ninguém vai apedrejar vocês. Foi isso que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas sendo o quê? Bom ânimo, contentamento. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Então, as aflições virão. Paulo, ele instruiu Timóteo, dizendo o seguinte, lá em 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Nós precisamos reconhecer o caráter inevitável das dificuldades, porque se nós conhecermos o caráter inevitável das dificuldades, isso nos ajudará a encarar as dificuldades com a perspectiva diferenciada. Imagine você que é jovem, você que deseja ingressar na universidade, fazer aquele curso tão desejado, e você não consegue atingir aquela nota no Enem. O que é que acontece com muitos jovens? Conheço muitos que ficam decepcionados, enquanto outros vão persistir várias vezes. E se você não conseguir entrar no curso que você deseja? E se você não conseguir namorar com aquela pessoa que você deseja namorar? Ou casar com uma pessoa que você não imaginaria que casaria? Ou não ter aquele emprego que você tanto desejou? E aí? Nós precisamos reconhecer o caráter inevitável das dificuldades, porque isso nos ajudará a encará-las com certo grau de contentamento. As dificuldades, todavia, meus irmãos, também ocupam um lugar em nossas vidas, porque Deus assim ordenou, nós temos que saber disso. Não existe nada na nossa vida que Deus não tenha ordenado. Então, nós temos que raciocinar da seguinte forma: Deus, ele usa as aflições que nos sobrevêm. Para quê? Porque Deus quer nos ver sofrer? Não, não é isso. Deus usa as aflições para nos santificar, para nos tornar mais santos. As aflições, porém, só causarão esse efeito se nós as encararmos com certo grau de contentamento, aceitando-as como vindas das mãos de Deus. Nós precisamos reconhecer a providência de Deus em cada situação que nós enfrentarmos. Mesmo quando somos maltratados por homens ímpios, nós temos que reconhecer isso. Lembra de José? Irmãos, o exemplo de José reflete o ensino de Cristo. Quem na Bíblia foi tão injuriado, fora Cristo, não é? Como José. Somente Jesus, porque José era um tipo de Cristo, apontava para Jesus Cristo, apontava para os sofrimentos de Cristo. O nosso maior exemplo é Cristo, mas olhamos para José
olhando para Jesus. José foi injustiçado pelos seus irmãos. José foi espancado pelos seus irmãos. Imagine você numa situação como a de José, ser maltratado, humilhado, jogado numa vala, ser vendido como escravo. Imagine você na flor da idade. Provavelmente José deveria ter entre 15, 14 a 17 anos. Ainda era um adolescente, presbítero. Ainda era um adolescente. Imagina ali os seus sonhos, não é? Os planos que ele tinha. Agora estava lá numa vala, sendo vendido. Mas depois de todas as lutas que José passou, você conhece as lutas dele. O que é que foi que ele disse? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Paulo escreveu isso, Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, sejam boas ou ruins. No caso de José, foi coisas ruins. Ele sofreu na pele, mas José, ele entendeu que por trás do sofrimento estava a mão poderosa do Deus que ele servia, salvando a linhagem de Israel, porque era por meio da linhagem de Israel que o Messias viria. Aqueles poucos israelitas foram salvos, preservados, para que Jesus viesse por meio deles. Então veja, ele reconheceu a providência do Senhor, ele glorificou a Deus no meio da luta. Irmãos, nós precisamos dessa mesma perspectiva, nós precisamos crescer nessa área, nós precisamos progredir nessa área. Isso aqui se chama maturidade. A meta final dessa maturidade que nós precisamos ter, maturidade espiritual, é a glória de Deus, é entender os sofrimentos, olhando para a santa providência de Deus, para a mão poderosa que governa a nossa vida, que governa a nossa casa, que governa as situações difíceis e boas. William Cowper, escritor de hinos do século XVII, ele sofreu de uma depressão que durou toda a sua vida. Mas para você ver, muitos dos hinos que nós cantamos, que a igreja cristã canta, foi feito por meio desse homem que viveu a vida toda com depressão. Como assim? Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, não sabemos o que era, se era um demônio que perseguia Paulo, se era uma doença crônica que ele adquiriu. Ninguém sabe o que era que ele tinha, mas isso causava vergonha, dor nele, e ele orou 3 vezes a Deus, para que Deus tirasse esse espinho da sua carne. Qual foi a resposta de Deus? O quê? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando estou fraco, eu sei que sou forte, porque eu dependo de ti, porque tudo posso naquele que me fortalece. A ideia é essa, irmãos. Pela graça nós podemos passar por todas as lutas. Essa é a natureza do contentamento. Um puritano do século XVI, Jeremiah Burgess, define assim o contentamento. Contentamento cristão é aquele estado doce, interior, sereno e gracioso de espírito, que livremente se submete e se delicia na disposição sábia e paternal de Deus em toda e qualquer situação. Então significa dizer o seguinte, que o contentamento, a pessoa que é contente se deleita, encontra alegria naquilo que Deus ele é, naquilo que Deus faz. Por mais que nós não entendamos, por mais que nós não venhamos compreender, Jó também não compreendeu, porque ele estava passando por aquela situação em sua vida. Perdeu 10 filhos, eu acho que não existe uma dor maior do que essa, perder 10 filhos, perder depois os bens, o respeito dos amigos, e perder o respeito da esposa. O contentamento se deleita no que Deus faz. O contentamento, irmãos,
reconhece que cada situação que nós enfrentamos na vida vem das mãos de Deus. Então nós precisamos estar sempre cientes da providência de Deus. Precisamos reconhecer que Deus ordenou todas as coisas para o nosso bem, para a sua glória. Eu sei que não é fácil, mas o que Paulo está dizendo aqui, que ele aprendeu. Eu sei que não é fácil reconhecer, mas Paulo aprendeu. É difícil para um jovem reconhecer certas dificuldades na sua vida, dentro do seu lar, na escola, mas veja, Paulo está dizendo, você pode aprender. Se você ama a Deus, se você é um cristão verdadeiro, você pode aprender o segredo do contentamento. Eu já estou concluindo. John Piper, ele disse assim, essa frase aqui é fantástica. Ele diz assim: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Qual é a causa da nossa inquietação? É porque nós não estamos satisfeitos em Deus. É porque nós não nos deleitamos em Deus, porque Deus não é a alegria do nosso coração. Se você perder tudo, se você perder tudo que você tem, imagine as coisas que você mais gosta, que você mais ama nessa terra. Imagine perder tudo. Eu pergunto a você, você continuará a ser uma pessoa feliz? Temos que aprender, irmãos, que Deus pode tirar as coisas que nós mais amamos, mas uma coisa Ele nunca vai tirar de nós, sabe o que é? É a presença dEle. Nunca. Se você considera as coisas que você tem mais importante do que Deus, você sempre vai ser um reclamão. Você será uma pessoa descontente com a vida. Mas tiraram tudo de Paulo, até a saúde dele. E ele disse o quê? Vamos repetir juntos? Tudo posso naquele que me fortalece. Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Quanto mais satisfeito em Deus, maior será o grau de contentamento, irmãos. Nada faz de Deus mais supremo, irmãos, e primordial do que as pessoas estarem absolutamente convencidas de que nada, nem mesmo dinheiro, nem mesmo prestígio, nem mesmo lazer, nem mesmo família, nem mesmo emprego, saúde, esportes ou amigos trará satisfação a seus corações doentes, a não ser Deus. Somente Deus pode trazer satisfação ao nosso coração, meus irmãos. Jovens, vocês estão aqui casados, né? Homens, mulheres, casados, aqueles que querem casar, as crianças, nós temos que ensinar desde a tenridade. Meu filho, você precisa estar satisfeito em Deus. Por mais que você não tenha nada na sua vida, você precisa estar satisfeito em Deus, porque você tem tudo. Que o Senhor nos abençoe, irmãos, que o Senhor nos ajude a aprender o segredo do contentamento. A natureza do contentamento é essa: estar satisfeito em Deus, em toda e qualquer situação, ao ponto de dizermos o que Paulo disse: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Glória a Deus. Vamos orar? Bom dia. Bom dia. Vamos ficar de pé? Vamos cantar a música tema do nosso acampamento. Acho que alguns estão lembrados, né, da canção. A gente estava cantando na igreja, cantamos ainda um domingo para preparar vocês. Salmo 34.